Oi pessoal, nós voltamos com os nossos vídeos agora para começar o Novo Testamento, começando pelo Evangelho de Marcos. Não se esqueça, se você não é inscrito ainda, se inscrever no nosso canal no YouTube. O canal é Padre Antônio Simone. Também acionar o sininho, visualizar o vídeo, dê seu like e compartilhe com seus amigos e familiares. Nós vamos começar o Novo Testamento com o Evangelho de Marcos. Se bem que o primeiro escrito do Novo Testamento não foi o Evangelho, foi a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, como nós já falamos no vídeo anterior nosso. Mas nós vamos começar pelo Evangelho, que é mais interessante. O Evangelho de Marcos foi a base, segundo a maioria dos estudiosos, foi o primeiro Evangelho a ser escrito, porque é o menor, e foi a base de Mateus e Lucas. Só que Mateus e Lucas também tem coisas específicas deles, textos específicos deles. Tem textos que se repetem em Mateus e Lucas. E tem textos que estão só em Mateus e textos que estão só em Lucas. Aí a gente pensa assim, da onde surgiram o Evangelho de Mateus e Lucas? De Marcos e de uma outra fonte que a gente vai ver nesse vídeo. A palavra evangelho, euangelos, significa boa notícia, boa mensagem. É um gênero literário, não é biografia da vida de Jesus, é a visão que o evangelista tem da pessoa e da mensagem de Jesus, que transmitiu para a sua comunidade. Cada comunidade tinha um evangelho. A comunidade de Marcos tinha o evangelho de Marcos, a comunidade de Mateus tinha o evangelho de Mateus, a comunidade de João tinha o evangelho de João, a comunidade de Maria Madalena tinha o evangelho de Maria Madalena, a comunidade de Pedro tinha o evangelho de Pedro. Cada comunidade geralmente tinha o seu evangelho. Então é um gênero literário com o objetivo de manter a memória de Cristo, manter viva a memória de Cristo. O povo já estava esquecendo Jesus. Ora, ele morreu no ano 30, no ano 70, mais ou menos, ao redor de 70, apareceu o Evangelho de Marcos. Então, 40 anos, o povo estava esquecendo de Jesus, uma geração já, o povo estava esquecendo de Jesus. Então, para manter a memória viva de Jesus, foi escrito o Evangelho. Passado por escrito aquilo que Jesus ensinou, né? É claro, com a mensagem recebida oralmente dos apóstolos, né? Da tradição apostólica. Essa tradição dos apóstolos foi transmitida através de um anúncio solene, que em grego a gente fala querigma. Querigma quer dizer um anúncio. E também da didaqué. Didaqué significa catequese. É uma instrução solene, é uma catequese dada aos catecúmenos. Catecúmeno é aquele que geralmente eram adultos, né? O catecúmeno é aquele que era adulto e que se preparava pela catequese para fazer a primeira comunhão, para ser batizado e fazer a primeira comunhão e ser crismado. Então esse é o catecúmeno, né? Vá na internet e veja lá no YouTube, no Google, e veja Didaqué. Escreva Didaqué que você vai ter acesso a esse pequeno livro da catequese dos 12 apóstolos. São alguns versículos, 16 versículos me parece, sobre a catequese dos apóstolos. É um livro bem antigo, né? Não foi colocado no Novo Testamento, a gente não sabe por quê. A Didaqué. Paulo escreveu primeiro, no ano 50 mais ou menos. Começou no ano 50. A primeira carta aos Tessalonicenses, Coríntios, Romanos, Filipenses, Filémon. Não foram todas não, né? Todas as cartas não, que ele escreveu. Alguns foram discípulos dele. Paulo escreveu primeiro, depois Marcos, depois Mateus e Lucas, e depois João. E depois foram surgindo os outros escritos do Novo Testamento. Marcos, Mateus e Lucas nós chamamos de evangelhos sinóticos. Sinótico porque faz uma sinopse, um resumo da vida e da mensagem de Jesus. Se bem que não é biografia, mas é uma interpretação da vida de Jesus, né? Provavelmente Marcos foi o primeiro. Não é todo mundo que aceita, mas a maioria dos estudiosos aceita que Marcos foi o primeiro a ser escrito e editado. Pode ter sido a catequese mais antiga da igreja. Marcos, então, pegou algumas coisas que o povo já tinha na cabeça e na fé, né? Passado de orar oralmente, de geração em geração, mas foi só uma geração, praticamente, de boca em boca. Marcos escreveu aquilo, né? Marcos começa com a pregação de João Batista e termina com a ascensão de Jesus aos céus. Marcos foi, no início, companheiro de Paulo e Barnabé.
Isso está lá em Atos capítulo 13, capítulo 15, na segunda carta de Timóteo capítulo 4, está dizendo que Marcos foi companheiro de Paulo e Barnabé. Depois ele foi discípulo de Pedro, como fala a primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 13. Marcos foi discípulo de Pedro. Ele é chamado de João Marcos. O Evangelho de Marcos pode ter sido escrito em Roma, aos cristãos romanos. Outros falam que foi na Galileia, mas o mais provável é que ele foi escrito em Roma por volta do ano 70 depois de Cristo. Há controvérsias, né? Porque os textos antigos a gente não tem certeza absoluta, né? A filologia é o estudo de textos antigos. Chama filologia. Então, o filólogo é a pessoa que estuda textos antigos, manuscritos antigos. E a gente aprende muito com os filólogos, né? O texto de Marcos se relaciona com a revolta judaica contra Roma e com a crise entre judeus e pagãos, entre judeus cristãos e judeus pagãos. Marcos dá a tradição oral que veio dos apóstolos, tradição de boca em boca que veio dos apóstolos, a sua própria perspectiva catequética, a sua interpretação teológica. Então Marcos não inventou aquilo, né? Ele também não conheceu Jesus pessoalmente, Marcos, mas ele ouviu dos apóstolos, principalmente de Pedro. Então, Marcos veio primeiro, quer dizer, por escrito, depois da tradição oral, mas escrito foi o primeiro, né? Havia também um conjunto de ditos de Jesus, de falas de Jesus, ensinamentos de Jesus, que a gente chama logia, né? Logia, que Marcos não conhecia. É justamente a fonte que. É uma outra fonte que Marcos não conhecia. Já Mateus e Lucas conheceram. Por isso que Mateus e Lucas são mais extensos e diferentes de Marcos. Copiam muitas coisas de Marcos, mas tem mais coisa do que o Evangelho de Marcos. Então, é por causa dessa fonte que. Marcos e a fonte que são empregados por Mateus e Lucas. São os evangelhos sinóticos, né? Já João não tem nada a ver com esses textos, né? São outros textos diferentes, né? Então, Marcos, Mateus e Lucas... Mateus e Lucas empregam a fonte que? Empregam Marcos também. Usam Marcos. Marcos, nós vamos ver em detalhes. Porque a gente vê no Marcos mais detalhadamente, nós já vamos ter visto muita coisa de Mateus e Lucas. Então, quando a gente for ver Mateus e Lucas, a gente vai ver só aquilo que é próprio de Mateus. Depois, quando a gente for ver Lucas, a gente vai ver só aquilo que é próprio de Lucas. E Marcos, a gente vai ver mais detalhadamente, que nós vamos tirar de letra muitas coisas de Mateus e Lucas. Então, nós vamos demorar mais, detalhar mais o Evangelho de Marcos, né? Os evangelhos podem ter um autor ou podem ter um grupo de autores que escreveram a partir dos testemunhos, das testemunhas oculares da atividade de Jesus, que conheceram e ouviram Jesus. E também dá a sua interpretação. Só que não é só, o evangelho não é do tempo de Jesus, o evangelho é do tempo da comunidade. No tempo de Jesus não tinha evangelho. Então o evangelho reflete muito a vivência de fé da comunidade na pessoa de Jesus. E o evangelho, ele fala muito dos problemas que a comunidade estava tendo naquele momento e que às vezes não existiam no tempo de Jesus. Jesus histórico, né? Então o evangelho não é só a vida de Jesus, é a vida da comunidade interpretada à luz do ensinamento de Jesus. Os evangelhos são fruto do trabalho catequético feito nas comunidades durante a primeira geração cristã. Então, é um livro de catequese o Evangelho. Não é a vida de Jesus, igual o povo pensa, né? Mas é um livro de catequese sobre Jesus. O tema mais importante do livro de Marcos é o segredo messiânico. Toda hora Jesus fala, não conta para ninguém não, não fala que eu sou Messias não. Então, o segredo messiânico é o tema que perpassa todo o Evangelho de Marcos. Então, para terminar o nosso vídeo, como é que se divide o Evangelho de Marcos? Primeiro, um prólogo, que é a apresentação do Messias. É o capítulo 1, versículo de 1 a 13, chamado prólogo, ou introdução.
São duas partes do Evangelho de Marcos. A primeira parte está querendo dizer quem é Jesus. Vai do capítulo 1, versículo 14, até o capítulo 8, versículo 26. Então, o centro do Evangelho de Marcos é o capítulo 8. A segunda parte, o tema é Jesus é o Filho de Deus, o Messias sofredor. Vai do capítulo 8, versículo 27, até o capítulo 16, versículo 8. E tem um finalzinho do Evangelho de Marcos, que certamente foi um acréscimo, não é de Marcos, é um acréscimo que colocaram depois, é o chamado epílogo, que é a ascensão de Jesus, o capítulo 16, versículo de 9 a 20. Aí termina o Evangelho de Marcos. Então, nós vamos ver o Evangelho de Marcos com mais detalhes, para poder não precisar ver os mesmos textos de Marcos em Mateus e Lucas. Só se tiver alguma coisa assim, alguma coisa interessante que Mateus e Lucas acrescentaram a Marcos, né? A gente pode até ver, mas a maioria dos textos de Marcos estão no Mateus e Lucas. Bem, por hoje é só. Espero que vocês nos acompanhem nos textos. Não veja só o primeiro vídeo, tem gente que só vê o primeiro vídeo e não vê mais vídeo nenhum. Tem que ter perseverança. Bíblia a gente aprende ao longo do tempo, com perseverança, com fé, com discernimento. Se não tiver perseverança, não tiver paciência, você não vai ver Bíblia no mês. Vai entender a Bíblia num ano só. Não, gasta muito mais tempo, né? Então, eu peço que todos tenham perseverança e paciência conosco para que nós possamos chegar a um bom conhecimento da Palavra de Deus. Por hoje é só. Um abraço, fiquem todos com Deus.